está trocando experiência. Então, que você venha até nós, vai até as nossas líderes, procura elas e fala, eu quero interagir numa célula. E elas vão saber qual é a pessoa que vai te indicar para ser a sua líder. Amém? Conto com vocês, hein? Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Hoje terei o privilégio de trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias. Mas antes, quero trazer aqui em nome da Valéria Damásio um agradecimento. A paz, bom dia. Gostaria de louvar e agradecer primeiro a Deus e aos irmãos que estiverem em oração pela minha sobrinha Tayla, é isso? Hoje ela está aqui, sem os ferros no braço, está bem, graças a Deus, aguardando fisioterapia, para a glória de Deus. Valéria Damásio. Amém, irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 a 38 e do versículo 54 ao 62. Vamos se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 38 e do versículo 54 ao 62. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus, assegura-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conhece. Versículo 54 ao 62. Ué, irmãos, minha Bíblia não tem um 54, não. Ah, daqui achei. Um erro de grafia? Que isso? Oh, Jesus, só misericórdia. Eu não preciso de óculos, hein? Eu não preciso. 54. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou, tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse, homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou, homem, não sei o que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. E Pedro,
se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, me coloco inteiramente nas tuas mãos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha me ajudar nesta manhã com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem tomar assento. Irmãos, quando eu penso no apóstolo Pedro, e o tema que me veio no coração para esta palavra é um homem extraordinário chamado Pedro. Um dos homens mais emblemáticos e extraordinário, e eu tenho grande admiração por Pedro, por sua força, mas também por seus erros. Esse homem extraordinário, eu quero apresentar para vocês, se chama Pedro. Embora vocês já conheçam, mas sempre que lembramos de Pedro, nós lembramos que ele negou Jesus. Não é verdade, irmãos? É isso que vem na nossa mente. Os acertos, as virtudes, não vêm em primeiro plano. Por quê? Porque quando se fala de Judas, Judas traiu Jesus. Quando se fala de Pedro, Pedro negou Jesus. Então, essa palavra, ela soa mais forte. Mas eu queria, nesta manhã, te mostrar um outro lado de Pedro. Esse homem extraordinário que ele foi. Esse homem que, mesmo negando ao Senhor, ele estava ali acompanhando. E eu quero chegar um pouquinho mais adiante nessa parte. E a nossa lembrança de imediato é essa, que ele negou Jesus. Como um deslize, ele fala mais alto do que os acertos. E Pedro, ele foi um homem singular. Alguns homens na Bíblia, eles fizeram coisas que nenhum outro fez. Por exemplo, Pedro, ele caminhou sobre o mar ao encontro de Jesus. Você não vai ver nas Escrituras nenhuma outra pessoa andando por cima do mar, a não ser Jesus. Amém? Você não encontra, tá? Você não vai encontrar uma pessoa semelhante ao apóstolo Pedro. Pela sua coragem, pela sua impulsividade. Pedro era um cara impulsivo. Ele fazia as coisas no impulso, tá? E às vezes acertava, mas às vezes errava também. E quem de nós não age por impulso? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Às vezes afastamos pessoas da nossa convivência, da nossa amizade, porque ela cometeu um erro. Somos muito rápidos em pronunciar juízo e somos lentos em oferecer misericórdia com aqueles que erram conosco. E às vezes, irmãos, somos até cruéis. Vamos aprender como o próprio Jesus tratou Pedro, mesmo depois dele o ter negado. Vamos ir nessa trajetória e ver o que Jesus tratou com Pedro, o que Pedro ele representa para a igreja nos dias atuais. E o que ele representou ao seu grupo, dos seus companheiros, o que ele representou para aqueles homens. A importância e a proeminência extraordinária do apóstolo Pedro na igreja, em seus primórdios e no Novo Testamento, podemos dizer que Pedro, ele foi o príncipe dos apóstolos, ele foi o porta-voz do apostolado, ele foi o príncipe dos pregadores do Novo Testamento. Porque Pedro, lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali perseverando, e quando começa aquele barulho, quando começa a falar em línguas, e as pessoas que estavam ali habitando em Jerusalém, eles falaram: mas esses homens não são todos galileus? Como ouvimos falar
das maravilhas de Deus na nossa língua de nascido. Eram judeus que haviam nascido em outros países e o Espírito Santo, ele falava de forma que cada um compreendia as maravilhas de Deus. E aqueles homens começaram a zombar por não entender o que estava acontecendo. E ali Pedro se levanta e fala assim: irmãos, todos que habitam em Jerusalém, essas pessoas não estão embriagadas, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então você vê que Pedro, ele é um homem que ele conhecia as Escrituras Sagradas. Embora, às vezes, denotamos Pedro como um simples pescador, mas Pedro era um homem que conhecia as Escrituras. Pedro ele era um legítimo israelita, um legítimo judeu, um legítimo que ele conhecia o Senhor. Tanto quando seus irmãos vêm anunciar Jesus, ele fala assim: olha, nós encontramos aquele de quem Moisés falava. E quando Pedro ele tem esse encontro com Jesus, lá no barco, que ele vai pescar, e tem aquela pesca maravilhosa, e ele fala para o Senhor: Senhor, se afasta-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus imediatamente diz para ele: a partir de agora, você será pescador de homens. Irmãos, é lógico, todos nós, quando nos unimos à causa de Cristo, nos unimos em seguir ao Senhor, em proclamar o seu evangelho, na nossa trajetória vem o ajuste. Todos nós precisamos ser ajustados pelo Senhor. Porque nós estamos cheios de carrapicho. Alguém já sabe o que é carrapicho, né, irmãos? Você vai em algum lugar, ou no monte orar, ou está passeando por um lugar, daqui a pouco, quando você olha, a sua calça está cheia de carrapicho. E o carrapicho ele precisa ser tirado com cuidado. Senão você se espeta e espeta a pessoa que está com carrapicho. Então você precisa tirar com cuidado. E Jesus, ele vem e ele fala para Pedro desta forma: olha, você agora será um pescador de homens. E o que faz Pedro largar tudo para seguir a Jesus? E o próprio Jesus disse uma vez que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça. O que faz você hoje estar aqui nesta igreja, ouvindo esta palavra, caminhando com um homem que viveu, morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás e que disse que eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. O que te trouxe até Jesus? Como é que foi a tua experiência com Deus? Pedro teve essa experiência, uma pesca inacreditável. E talvez ele, já de imediato, ele não havia externado isso ainda, vamos ver um pouco mais adiante, mas ele já sabia que aquele homem era diferente. Ele já sabia que aquele homem tinha algo que ele precisava. E Jesus, ele tem algo que todos nós precisamos. Nós precisamos de cura para a nossa alma. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos de uma nova perspectiva de vida. Nós precisamos entrar na vida eterna através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse homem extraordinário que foi Pedro, ele se torna o porta-voz, ele é o primeiro apóstolo a proclamar publicamente o reino de Deus, no dia de Pentecostes. No dia que a igreja foi inaugurada. Há um escritor desconhecido que diz que a igreja, ela foi idealizada lá na eternidade. Ela foi plantada no Calvário e foi inaugurada no dia de Pentecostes. Além dos 120, mais 3.000 almas naquele dia se converteram. Então, irmão, nós não podemos deixar de lado que essas coisas que obscureça o apóstolo Pedro.
Ah, pastor, mas ele negou o Senhor. Sim, quantas vezes nós negamos ao Senhor, irmãos? Quantas vezes você já negou o Senhor? Quantas vezes você disfarçou, escondeu a tua Bíblia, ou disfarçou dentro de um grupo, para não dar a entender que você era cristão? Como é que aquelas pessoas reconheciam que Pedro, ele era? Porque era galileu, irmão. O galileu, ele tinha um sotaque diferente. É igual a algumas regiões aqui do país. Quando você encontra uma pessoa que ela é de outro estado, você às vezes a reconhece pelo seu sotaque, pela sua fala, pelo seu modo, pela sua maneira de falar. Ó, você é de tal estado, não é? Ah, sim. Então, quando falava galileu, eles estavam também falando no sentido pejorativo. É igual quando, todo respeito, logicamente, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes quando, a pessoa do Nordeste, é Paraíba. Irmão, Paraíba é uma cidade maravilhosa. O povo nordestino é um povo maravilhoso. Amém, irmãos? Povo maravilhoso. E às vezes nós tratamos essas pessoas com piadas. E aqueles homens trataram, mas esses homens não são tudo galileu? Porque eles eram diferenciados. Por meio de experiência da graça transformadora de Deus, Pedro ele foi moldado, ele foi equipado como líder dos apóstolos. Foi também o primeiro a pregar a graça salvadora para os seus conterrâneos. Pedro ele permaneceu em Jerusalém. Pedro ele pregava para a aristocracia de Israel. E um dos grandes momentos também foi na casa de Cornélio. Quando Pedro ele prega ali na casa de Cornélio e vem o Espírito Santo e batiza aquelas pessoas que estão ali. Mas isso às vezes nós esquecemos. Porque quando lembramos de Pedro, lembramos que ele negou Jesus. Vamos conhecer um pouco mais de Pedro. O nome Simão, Kefas, Pedro, Petros. O nome do pai dele, ele era filho de Jonas. Aonde Pedro habitava, em Cafarnaum. Qual era o seu ofício? Pescador. E qual era uma das características de Pedro? Simão quer dizer vara flexível. Então Jesus, ele muda o nome de Pedro. A vara transformada em rocha. E Pedro, ele era impulsivo por natureza, irmãos. Alguém aqui é impulsivo por natureza? Eu sou, irmãos. Eu sou. Eu sou impulsivo, sou ligado no 220, tá? Uma vez eu lembrei aqui de uma pregação da pastora Carla, quando ela falou da parábola dos talentos, que o que recebeu 5, ele pegou os 5 imediatamente, já saiu, irmãos. Que recebeu 2 imediatamente saiu, que recebeu 1 ficou. Jesus, ele também era ligado no 220, irmãos. Porque Jesus ele não descansava não, ele ia à luta. Quando chegaram perto dele, Senhor, meu criado jaz em casa, eu vou lá curá-lo. Não tinha desculpa, não tinha tempo feio para ele. Jesus estava sempre disposto. É lógico, irmãos, ele também cansava, ele tinha um descanso dele, mas Jesus nunca disse não. E o reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus, ele precisa de ação. E Pedro era este homem. Ele era um homem de ação. Embora às vezes fazia os seus trocadilhos, enfiava os pés pelas mãos. Mas, irmãos, eu fico imaginando que Pedro era aquele cara que todo mundo gostava. Pedro era aquele homem que ele levantava a galera, que ele levava as pessoas. Por isso que ele se destacou como líder, irmão. Ninguém nomeou Pedro como líder, mas ele se destacou. Porque ele era aquela pessoa que ele conquistava todo mundo. Embora às vezes errava, como todos nós erramos. Mas Pedro, ele tinha um carisma muito grande. Ele tinha um amor no coração muito grande pelo Senhor. Irmãos,
aonde o teu amor pelo Senhor pode chegar. Coloca para fora esse carisma que está aí dentro de você. Coloca para fora essa pessoa que está aí dentro de você, essa pessoa carismática, essa pessoa amável. Vamos deixar de ser rabugento, vamos deixar algumas coisas de lado e vamos, irmãos, tentar levar adiante o nosso coração, como Pedro levou, irmãos. Vamos deixar de ser mal-humorado, irmãos. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Vamos deixar disso. Vamos para frente. Amém? Vamos colocar um pouco de Pedro dentro de nós. Olha só, irmãos. Nenhuma outra passagem do Novo Testamento revela de maneira mais completa o caráter de Pedro, que nos diz 3 coisas. Você pode ler essas passagens depois lá em Mateus capítulo 14 a 28, 17, 4 e João 21, 7. Pedro se inclinava a agir por impulso e sem pensar o que fazia. O erro de Pedro era que uma ou outra vez agia sem enfrentar situações em sua totalidade e sem calcular os riscos. Pedro ele é a luta, irmãos. Faria exatamente o mesmo mais adiante quando assegurou uma lealdade eterna, incomovível, sem hesitações a Jesus. E logo negou o seu nome. Quando Jesus estava ali, seus discípulos já estavam preparando, e aonde Jesus fez isso? Ele foi lá em Cesareia de Filipe. Mas antes de chegar lá, vamos falar mais um pouquinho aqui. Como vimos, devido ao fato de que agia por impulso, Pedro com frequência cometia erros, mas ele também sofria. Quando Pedro errava, ele sofria, irmão. Irmão, eu não queria falar... Não vou falar outro patamar não, porque senão vão se alegrar aí. Mas Pedro, ele estava em outra dimensão. Outra dimensão, tá? Outra dimensão. Ele era assim igual o pastor Wellington, né? Igual o pastor Wellington, olha lá, mexi contigo. Irmão, pastor Wellington, ele levanta legal. Pastor Wellington é aquele cara que não tem tempo feio para ele não, irmão. Então, olha só, irmãos. Pastor Glaudio sabe? Tá certo. Irmãos, Pedro era diferente de Judas. Judas negou Jesus, foi se enforcar. Pedro, ele foi chorar amargamente. É um choro com dor, com arrependimento, com quebrantamento de coração. Irmão, o dia que não acontecer isso mais com você, marca um gabinete urgente. Pode marcar que alguma coisa está errada. O dia que você errar e não se sentir mal, não se sentir amargurado, não sentir dor no seu coração, não se sentir tocado pelo Espírito Santo, é porque você precisa de ajuda, você precisa de socorro. E Jesus sempre insistia que o homem devia enfrentar a situação em toda a sua crueldade antes de agir. Jesus era completamente honesto com os homens, sempre os fazia ver quão difícil era segui-lo, antes de que empreendesse o caminho cristão. Irmão, seguir Jesus não é fácil, não. Seguir a Jesus é difícil. Jesus sempre foi honesto. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, porque por causa do meu nome vocês serão odiados. Por causa do meu nome vocês serão lançados em prisões. E isso aconteceu. Após a sua ascensão, lá no capítulo 6 de Atos, Jesus, aconteceu o que exatamente ele falou. Os discípulos, os apóstolos, foram encarcerados. Os 12. Matias já estava incluído no lugar de Judas. E ali, o Sinédrio se reuniu, era composto de 72 eruditos,
para que fosse aberta uma sessão, tinha que pelo menos ter 23, e no meio desses 23 estava Gamaliel. Gamaliel era um doutor na lei, um homem muito carismático, um homem muito sensível, e quando ele vê os seus conterrâneos tratando os discípulos de Jesus daquela maneira, ele falou assim: olha, vamos tomar cuidado. Vocês lembram de Teudas? 400 seguiram Teudas, Teudas morreu, acabou. Depois veio Judas o Galileu. Judas o Galileu morreu e cessou. E eu fiquei intrigado para saber mais sobre essa história. E aí você precisa pesquisar um pouquinho. E essa situação do Judas Galileu aconteceu numa cidade chamada Séforis. Irmãos, foi um massacre. Um general romano, Herodes, pede ajuda a Roma porque o Judas Galileu se rebelou, não queria pagar impostos, se rebelou contra Roma. E o Herodes mandou chamar um general chamado Públio Quintílio Varo. Esse general romano, ele crucificou nesse dia 2.000 judeus, inclusive o Judas Galileu. E essa cidade, ela ficava na circunvizinhança da cidade de Nazaré. Era um distrito de Nazaré. E nessa época, Jesus ainda era um menino. E ele fala: olha, esses homens aí são diferentes. Por quê, irmãos? Eles não eram rebeldes. Eles estavam pregando o reino de Deus. Eles estavam pregando o amor. E Gamaliel fala: ó, tomemos cuidado para não nos encontrarmos lutando contra Deus. Aí chamaram os discípulos, alertaram a eles para não falar mais sobre Jesus, os açoitaram, mas Pedro falou assim, mais uma vez Pedro, irmãos, ele fala: é mais importante obedecermos a Deus do que os homens. E eles foram liberados. E ali eles se alegraram, por quê? Porque eles estavam aptos para sofrer pelo Senhor. Você está apto para sofrer pelo Senhor? Você está apto para sofrer as consequências do nome de Jesus? Os discípulos se alegraram, porque eles foram açoitados, eles levaram uma surra. E eles se alegraram, porque se acharam dignos de sofrer pelo Senhor. Mas em última instância, Pedro nunca fracassava. Porque no momento de seu fracasso, ele se apegava mais ainda a Cristo. O maravilhoso nele é que cada vez que fracassava, voltava a levantar-se. E deve ter sido certo que seus fracassos o aproximavam cada vez mais de Jesus Cristo. Irmãos, os nossos fracassos, os nossos erros, as nossas quedas, elas precisam nos aproximar do Senhor. Porque se cairmos, por isso que Jesus fala, ó, é melhor caminhar dois, porque se um cair, o outro levanta. Irmão, não caminhe sozinho. Ninguém aqui, ninguém está livre de pecar. Ninguém está livre de cometer erros. Mas se cometer um erro, não caminhe sozinho. Se aproxime de Jesus. Se aproxime da sua liderança. Se aproxime das pessoas que te amam e pode te ajudar. E Pedro, ele se apegava cada vez mais ao Senhor. E Pedro, irmãos, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Quando Jesus, ele foi lá na casa de Jairo, só quem entrou com ele foi Pedro, João e Tiago. Depois, lá no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, aí Pedro fala assim, Senhor, você quer que monte aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias? E Pedro, irmãos, ele era assim. Não tinha sentido, para que montar um tabernáculo ali? Aquela visita. Talvez ele pensasse que aqueles homens iriam habitar ali com o Senhor.
ia ficar ali para sempre, não, irmãos. Eles chegaram até Jesus para confirmar aquilo que já havia predito sobre ele. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E lá em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 18, diz que Moisés, ele fala que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. Foi por isso que André, irmão de Pedro, quando leva Pedro até Jesus, ele fala, olha, encontramos aquele que Moisés falava na lei. O homem semelhante a Moisés. Aí vem a confissão de Pedro. Lá em Cesareia, Jesus ele leva os seus discípulos a esse lugar, ficava aí uma distância de 40 quilômetros, mais ou menos, de onde eles estavam, e Jesus levou até esse lugar, aonde tinha uma caverna, tem uma caverna, e ali se chamava esse lugar de Porta do Inferno. Existia ali naquela região cerca de 40 templos dedicados a outros deuses. Mas o Deus que era adorado ali era o Pan. Esse Deus Pan, daí vem a palavra pânico, porque ali era um lugar onde as pessoas tinham medo. Era um lugar onde era cultuado vários deuses e o principal deles era o Pan, que também era conhecido como Deus da fertilidade. E ali era um local onde se cultuava a esse Deus. Esse Deus Pan, segundo a mitologia, ele era metade homem e metade cabra. Tá? Mas por que Jesus ele leva os seus discípulos ali naquele lugar? Podemos dizer que aquele lugar simboliza todos os tempos. O nosso tempo de hoje, onde vivemos um cenário da nossa sociedade muito caótico. E naquela época não era diferente. E aquele lugar de medo, ele tinha que se transformar num lugar de coragem. E quando Jesus ali começa a falar com os seus discípulos, ele faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns falam que você é João Batista. Aí levanta outro, outros falam que tu é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Eles procuraram colocar Jesus numa posição muito elevada. Quem foram esses profetas? Elias, Jeremias, profeta de nações. E Jesus é colocado no mesmo patamar. E quando pergunta para Pedro, Pedro lhe fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez, Pedro, ele foi diferente dos seus irmãos. Ele viu algo que ninguém viu. Ele percebeu algo que nenhum deles perceberam. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vira-se para ele e fala: Pedro, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quem é Jesus para você, irmãos? Um simples mito da história? Como para os judeus, mais um profeta? Como para os coaches, um marqueteiro nato, primeiro marqueteiro da história, o maior marqueteiro que já existiu? Quem é Jesus, irmãos? Repete comigo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. É esse o Jesus que nós servimos.
Pedro era diferenciado, irmãos. Então não podemos julgar Pedro pelas atitudes erradas que ele tomou. Em vez de virar à esquerda, em vez de virar à direita, ele virou à esquerda. Em vez de ir para frente, ele voltou. Deixou o vaso cair. Deixou a água derramar. Mas quem de nós não faz isso? Depois dessa confissão, Pedro, mais uma vez, ele age por impulso. Quando Jesus começa a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e lá ele sofreria, e lá ele seria morto. Mas ele também dá uma promessa que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando Pedro mais uma vez fala: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, Deus não vai deixar que isso aconteça contigo. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Um dos primeiros grandes intérpretes da Bíblia, chamado Orígenes de Alexandria, ele, quando fala dessa passagem aqui, ele sugere o seguinte: que quando Jesus pronunciou estas palavras, ele quis dizer a Pedro: Pedro, seu lugar é atrás de mim, não adiante. Irmãos, às vezes nós queremos seguir adiante de Jesus. Às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Deixa Jesus cumprir o que ele tem que cumprir na nossa vida e vamos obedecer. Às vezes nós queremos ser melhor do que ele, irmãos. Nosso lugar é atrás dele e não na frente. Às vezes queremos lançar Deus em último plano na nossa vida. Seu lugar consiste em me seguir no caminho que eu escolho. Quem escolhe o caminho é Jesus, irmãos. Não é você que escolhe o caminho, é Ele que escolhe o caminho para você. É Ele que escolhe o local do seu tratamento. É Ele que escolhe o local aonde você vai crescer. Não é você que escolhe. Quando Deus ele tem um chamado na vida de todos aqui presentes, mas o lugar para Ele transformar a sua vida é Ele que escolhe. Não é você. Às vezes queremos que Cristo se adapte a nós. Às vezes queremos que as coisas sejam adaptadas da maneira que eu penso. Se Naamã ele não tivesse ouvido os seus servos, ele estaria leproso. Porque quando ele chega à porta da casa de Eliseu, e ali foi o mundo maravilhoso de Naamã, e nós temos os nossos mundos maravilhosos aqui rodando na nossa cabeça. Aí chega Geazi e fala: ó, meu senhor, profeta Eliseu, disse para você mergulhar 7 vezes no Jordão, que ali você vai ficar curado. Irmãos, tem muitas pessoas que falam que o Jordão era poluído. Não era, tá? A gente precisa entender o que a Bíblia fala. Naamã ele se enfurece. E quando nós estamos enfurecidos, nós começamos a falar ao contrário. Começamos a atacar. E foi o que Naamã fez. Eu pensei que ele sairia, clamaria o nome do seu Deus, agitaria a sua mão, colocaria a mão no lugar infectado e eu seria curado. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não falou do Rio Jordão. Ele falou: não são melhores do que todas as águas de Israel? Aí vem o seu servo: meu pai, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no rio.
Salomão, ele diz que a palavra do tolo abate, mas do amigo levanta. Aqueles caras tiveram sabedoria. Irmão, Naamã não era qualquer um, não. Ele era o chefe dos exércitos da Síria. Ele era um dos homens, depois do rei, ele era um homem principal da Síria. E quando saiu com a pele igual a de um menino. Porque ele ouviu. Ouça o que Jesus está falando para você nesta manhã. Ouça o que ele quer tratar contigo no dia de hoje. Pedro não só testemunhou, como andou sobre as águas, ele também se juntou com Jesus. E quando Jesus ele fala para Pedro, ô Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Essa é uma passagem um pouco difícil de se entender. Mas quando ele fala, Pedro, tu também és pedra. Uma vez o pastor Silfarne falou aqui de uma pregação do pastor Paulo Borges Júnior, de uma casa edificada com tijolos, que é tudo igual, e de outra com pedras. Irmãos, cada um somos uma pedra. Uma pedra que precisa ser moldada por Jesus para encaixar uma na outra e fazer uma construção poderosa. Já viu a diferença de um muro de pedra para um muro de tijolo, irmãos? É diferente. Nós somos as pedras que Jesus chamou. Cheio de rebarba, cheio de pontas afiadas. Quando encosta um no outro, sai sangue. E Jesus ele começa a moldar essas pedras, encaixar devagarinho. Devagarinho, para ninguém se ferir. E sabe o que você é transformado? Nessa família maravilhosa que está aqui. Irmão, temos defeito. De vez em quando a gente se aborrece um com o outro, mas nós nos amamos. Jesus ele falou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é essa toda a graça que tem em seguir Jesus. Porque pessoas diferentes estamos unidos no mesmo propósito. Pedro não só testemunhou as curas de Jesus, mas a sua própria sogra foi curada. Olha só, irmãos. Pessoal aí que brinca aí com as sogras aí, Pedro levou Jesus para curar a sogra dele, irmão. A minha sogra foi uma mãe para mim, tá? Então tem muitas boas lembranças da minha sogra. Pedro também foi o primeiro, irmãos, a chegar no sepulcro vazio. Mais uma vez, Pedro, ele estava aí na vanguarda, né? Foi lá conferir se o sepulcro realmente estava vazio. Ele foi lá conferir. As falhas que Pedro cometeu não foi um obstáculo para ele se desenvolver como porta-voz apostólico. Muito pelo contrário, foram necessárias para o seu próprio arrependimento e restauração. Restauração é algo tremendo, né? O que é uma restauração, irmãos? A restauração é você voltar ao original. Então, a negação de Pedro, jamais devemos ler essa história sem lembrar que quem relata foi o próprio Pedro, o seu próprio pecado, a sua vergonha, para que todos os homens possam conhecer a glória do amor que perdoa e o poder purificador de Jesus Cristo. Então Pedro, você imagina, irmãos, você imagina Pedro ali naquele cenário, né? Ali naquela... quando fala que ele estava no pátio ali, as casas era mais ou menos... O pátio era mais ou menos isso aqui.
tá? E as casas em volta, nesse quadrado. E tinha uma entrada e uma saída. E ali no meio, né, acenderam a fogueira e Pedro foi ali se aquecer, né? O grande fato resplandecente é que o desastre que sobreveio sobre Pedro só podia acontecer a um homem valente. Irmãos, porque os outros apóstolos foram embora. Eles se esquivaram. Pedro foi até lá para ver o que iria acontecer. E Pedro, ele estava ali. E às vezes, nós nos colocamos em situações perigosas. Tá? Pedro, ele poderia... Você lembra que Jesus falou? Pedro, quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Nessa hora de pânico, quando Jesus foi preso, ele próprio falou que o pastor seria ferido e o seu rebanho seria disperso. Mas teria que ter alguém de pé no chão para trazê-los de volta. É lógico, demorou um pouquinho depois desse fato, sim. Tanto que Pedro, quando vai lá no túmulo, está vazio e fala, ó, disseram para ele que era para encontrar com eles na Galileia. E Pedro, ele reúne os apóstolos novamente e vai para a Galileia. Mas Pedro era um homem valente, irmãos. Era um homem que, mesmo naquela situação ali, quando ele estava ali, se aquecendo ali, e é reconhecido, ele fala, não conheço tal homem. Sem dúvida, Pedro era um dos seguidores mais fáceis de se identificar, pelo seu jeito, pelo seu sotaque. E ela falou, verdadeiramente, tu estava com ele. Não, está enganada. Irmãos, se alguém te reconhecer em algum lugar que você estava com alguém, que estava sendo ali julgado e condenado, você não vai ficar no lugar, você vai embora. Opa, me descobriram, vou embora. Mas Pedro ficou. Embora essa foi a primeira negação. Mas ele continuou. Por quê, irmãos? Porque ele amava Jesus. Mesmo negando, ele permaneceu ali. Aí daqui a pouco, mais uma vez, o reconheceram. Dessa vez ele jurou que não conhecia Jesus. Apesar de tudo, Pedro não foi embora. Aqui vemos a coragem mais teimosa, mas a segunda negação de Pedro o havia traído. Sua forma de falar indicava com toda certeza que procedia da Galileia. Os galileus falavam com uma pronúncia gutural. O que é gutural? É falar com a garganta. Tem pessoas que falam com a garganta, tem pessoas que é nasal, fala com o nariz, né? Gutural, a pessoa fala aqui com a garganta. Mas é sério, irmão. É sério. Sério, né, pastor? Tu que é professora? Tu tem que saber disso, hein? Não me decepcione. Então, tem essas pessoas que falam dessa forma, né? Tão feia era a sua dicção que não era permitido dar a bênção nos cultos da sinagoga. Porque, irmão, Pedro falava culturalmente, então era meio esquisito. Isso era, segundo os historiadores, os galileus, eles falavam dessa forma, né? Outra vez ele foi acusado, né, de ser um galileu. Desta vez Pedro foi ainda mais longe. Não só jurou que não conhecia, mas também blasfemou. Não conheço tal homem. Aí, irmãos, o galo cantou. Sendo que esse galo aí não era uma ave, tá, irmãos? Ali, em Jerusalém, não era permitido. Já pensou? Um monte de galo, galinhas ali, iam sujar tudo, então não era permitido. Mas esse galo aí, era a troca de guarda romana, que acontecia às 3 horas da manhã, na Fortaleza Antônia.
e o sinal da mudança de guarda era um toque de trombeta. A palavra latina que designa esse toque de trombeta é galicínio, que significava o canto do galo. Vocês sabiam disso? Nem eu, irmão. Mas era a trombeta e era chamado de o canto do galo. Pelo menos é possível pensar que no momento em que Pedro pronunciou sua terceira negação, tinha soado a trombeta do castelo. A cidade ela estava adormecida, o canto do galo, e Pedro se lembrou, então, e saiu e chorou de todo o seu coração. Eu fico pensando naquele choro de soluçar, aquele choro que você está com o coração ferido mesmo. Eu acredito que foi esse choro aí, muito amargo, que Pedro sofreu. Talvez porque na hora ali desses momentos que ele esteve ali, ele não lembrou da palavra de Jesus. E às vezes queremos confiar na nossa valentia, na nossa disposição, mas sabemos que na hora difícil, irmão, temos que pedir misericórdia a Deus. Porque Pedro, ele poderia se juntar ali a Jesus. E a gente só vai saber o dia que estivermos junto com Pedro. Não sabemos o que foi que aconteceu com Pedro depois disso, porque o relato evangélico corre um véu piedoso sobre a agonia de sua vergonha. Mas antes de condenar a Pedro, devemos lembrar que são poucos os que se animaram sequer a entrar naquele pátio. Ninguém entrou. E devemos acrescentar um último elemento. O que deu essa coragem a Pedro foi o amor. Foi o amor que o atou a esse lugar, apesar de que o tinha reconhecido 3 vezes. Foi o amor que o levou a lembrar das palavras de Jesus. Foi o amor que o enviou à escuridão da noite para esvaziar o seu coração. E é o amor que cobre uma multidão de pecados. A impressão essencial e definitiva de todo este relato não é da covardia de Pedro, e sim de seu amor. Então, irmãos, que esse amor ele possa estar no nosso coração. Que possamos lembrar do apóstolo Pedro, não como aquele que negou a Jesus. Isso já faz parte da história da vida dele, isso faz parte da história da igreja. Mas vamos lembrar daquilo que Pedro fez após a ascensão de Cristo. E Jesus, quando encontra com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? E ele falou: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E mais 2 vezes Jesus fez a mesma pergunta. E Pedro se transformou num apóstolo tremendo, num homem diferente daquilo que ele foi. E quando Pedro ele vai a Roma, e quando ele é preso, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E quando você vê, eu nunca fui lá, se um dia Deus permitir, eu ia até Roma, até a Itália, sonho que eu tenho de conhecer esses lugares. Ali, no Vaticano, você pode ver que tem uma entrada e ela faz isso. Ó. E lá atrás tem um edifício e no meio tem um obelisco. Ali é conhecido como o Arco de São Pedro. E aquele obelisco, segundo a tradição, é o lugar exato de onde ele foi crucificado. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Que o Espírito Santo, ele fale no teu coração e não ande sozinho.
peça ajuda. Achegue-se ao seu líder